Nesta tela, que chama-se evolução anual, é uma outra maneira de apresentar os dados, né? Então, nós vemos aqui, desde 2016 a 2025, 2016, quando houve os primeiros compras e vendas de ativos, não é isso? E aqui, vamos começar com um filtro, né? Filtro sobre ações. Então, começaram com ações aqui, certo? Você pode apresentar vários tipos de filtro. Então, aqui, a aplicação anual, são todos a preço de custo de compra e venda de cada ano, o que o sujeito comprou e vendeu, né, para cada ano. E aqui tem acumulado, então é o somatório, né? Então, o somatório ao longo de 2016 a 2025 foi 62 mil praticamente, né? Aqui temos os proventos, né, de cada ano, acumulado por cada ano, né? Então nós vemos aqui os proventos de cada ano, foram baseados naqueles proventos, né, que já foi mostrado aqui, né? E então aparece de outra maneira aqui os proventos acumulados, né? E aqui chama-se yield on cost, que é o rendimento sobre o custo. Seria diferente do DI, né? O DI é o rendimento sobre o preço atual, né? O DI. Aqui chama-se yield on cost, que é o rendimento sobre o custo, né? Então, veja bem, esse 332 dividido por 8.044 vai dar 4,14. A tendência aqui é ir aumentando ao longo do tempo, né? Se os seus dividendos vão aumentando, eles vão atender o yield on cost sempre aumentar, né? Depende, claro, das empresas, né? Agora aqui essa a coluna aqui chama-se aporte. Aporte, assim, aquele dinheiro que você colocou, tá? Seria o quê? O que você comprou e vendeu menos os dividendos, né? Então, uma parte do que você comprou e vendeu todo ano, uma parte é o dinheiro que você colocou, mas os dividendos, se você replicou todos os dividendos, né? Então a diferença são os aportes. Então é o dinheiro que tirou do seu bolso, vamos dizer assim, de outras aplicações que não seja de dividendos, né? Então esse aqui chama-se aporte, tá? É aquilo que o sujeito todo ano vai colocar a mais, além dos dividendos, as compras e vendas. Aqui nós informamos aqui o percentual de aporte. Então seria o quê? Seria o que ele comprou dividido pelos dividendos, né? Quer dizer, o percentual do aporte, o 77 aqui, dividido pelo 80 mil aqui, vamos dizer assim, que seria 95%, né? E aqui então aparece todos os meses quanto ele aportou, a tendência ao longo do tempo, né? Os dividendos, o percentual de dividendos ia aumentando e o aporte ia diminuindo, né? Claro que aqui foi o exemplo, né? Foi algumas simulações que eu coloquei, então não é uma realidade do investidor, né? E aqui é uma outra maneira que eu apresento aqui, que é bastante interessante, é para calcular vou dizer, se você, quanto que é o percentual do CDI que está dando a mais ou menos sobre o preço atual. Vamos tentar explicar aqui. O preço atual hoje, o preço atual é aquilo, são todos os preços que é de mercado hoje, né? Vamos dizer, as ações que o preço de mercado. Então o preço de mercado é 933 mil, certo? E os aportes foram 373 mil. Então o que ocorre? Se eu fosse aplicar todo o CDI aqui, isso é uma tabela CDI, né? Se fosse aplicar todo o CDI aqui, quanto teria, né? Agora é o seguinte, que percentual que eu vou colocar acima do CDI ou abaixo do CDI, de maneira que iguale isso aqui, né? Entendeu? Então, aqui é o seguinte, aqui está um preço de custo duro, né? Então, eu vou pegar e fazer o seguinte, aqui está a tabela do CDI, e aqui tem o CDI acumulado, né? E aqui tem o fator de ajuste, né? Então, os acumulados ao longo do ano, por exemplo, em 2006, tudo que você apliquei em 2006, hoje em 2025, teria que multiplicar por 6,4, né? Seria o CDI, se eu tivesse aplicado, vamos dizer assim, 2016, vamos colocar 2016, eu aportei 7.711, tá? 2016, se eu tivesse aplicado no CDI, teria que multiplicar esses 7 mil vezes 2,2. Tipo, sei lá, 15 mil e alguma coisa, né? 15 mil reais, vamos dizer assim, 15 mil e alguma coisa, tá?
Mas agora eu tenho que colocar um fator de ajuste de maneira que tudo isso aqui equivale ao preço atual. Então eu vou clicar aqui, ele vai interpolar e vai chegar nesse fator de ajuste. Então olha aqui, ele está fazendo, tal. Ele está calculando, fez umas 30 cálculos, ele chegou a 76 vezes. Então tá, nas ações, eles veja bem aqui, ó, a parte CDI, ele equivalou este, a soma desse com o deste. Então ele pegou CDI de cada ano acumulado, né? Multiplicado por um fator de 1,76 no caso, né? 1,76. Esse aqui, ó, vamos colocar o 2016, seria o quê? Seria 2016, 2,28 vezes 1,76, que dá 4,10. Exatamente isso aqui. Então 4,10 vezes 7,700 aqui, ó, vai dar 31 mil. Então é isso que ele está fazendo. Então, a conclusão aqui que a gente chega é o seguinte: nessa aplicação aqui, nos preços atual, equivale a 176% do CDI. Entendeu? É uma aproximação, né? Não é muito exata, porque aqui, vamos dizer assim, ele calculou aqui, por exemplo, em 2025 é 14,2, mas ele pegou 1,7 porque está supondo que ao longo do ano, não foi no início do ano de 2025 que tinha esse valor aqui, que foi aplicado 7.711, né? Mas foi ao longo do ano. Então, todos os anos aqui, ó, cada ano ele vai pegar metade, mas ele vai multiplicando pelos valores cheios desses anos, dos anos seguintes, né? Então, assim que ele faz. Então, vamos dizer assim, seria uma aproximação um pouco grosseira, mas dá para dar uma ideia, né, de como é que está a rentabilidade da nossa carteira, se está melhor ou pior que um CDI, né? Claro que isso aqui também não é muito importante, que isso aqui ao longo do ano ele varia, diminui, aumenta. Ao longo do tempo, depois de muito tempo, teria que ser melhor do que o CDI, né? Mesmo quando tem queda, porque a tendência, se são empresas boas, elas vão aumentar o lucro e o preço vai bem ou mal, mesmo que esteja num momento ruim, vai estar melhor do que quando comprou lá de 15 anos atrás, vamos dizer assim. Bom, então esse aqui é o providência. O que é proventos descontados? Aqui são os proventos, se eu não considerasse os aportes, somente os proventos, sem considerar os aportes, assim, somente sobre as aplicações. Se cada aplicação sem aporte, que provento daria? Daria esses proventos aqui, né? Então, diferente daqueles proventos aqui, né? Aqui já tem aportes, né? Por isso que os proventos são maiores. Aqui é sem aportes. E aqui, então aqui ele calcula o provento em relação a um ano ao outro, descontado dos aportes, ele calcula o cresceu, o caiu, e na média cresceu 12,2, né? Os proventos cresceram 2,2 sem considerar aporte. Então essa aqui é uma ideia de que dá como é que está a nossa situação, né? Anual, né? E aqui no caso, essa tabela vai até 2040, né? Aqui o investidor já está preenchido, né, de 2005 até 2020, 2005 até 2025, e todos os anos o investidor vai ter que pegar aqui e procurar aí na rede ou no do Banco Central, que tem o aplicativo de cálculo, né? Coloquei o CDI de cada ano, ele inclui aqui, ou altera se tiver alguma coisa errada em algum lugar e salva. Ele clicando aqui, salva. A hora que fechar, está salvo. Se ele não clicar aqui no salvar, perdeu o dado. Ok? Então, esse aqui é uma outra maneira de apresentar os dados. Assim, aqui eu posso filtrar por fundo imobiliário. Está vendo aqui? Já ficou diferente. Agora eu vou ter que interpolar para ver o fundo imobiliário, qual é o percentual do CDI. Então, ele está calculando, ele vai igualar um com o outro. Já deu 79, já deu bem mais baixo, né? Aqui fundo imobiliário. Fundo imobiliário foi muito pouco, né? Praticamente nós vimos lá que foi só, acho que só um ativo que tinha aqui, vamos ver. Fundo imobiliário. Tinha 3 ativos aqui.
aliás, 2, aqui tem um está zerado, né? Vamos tirar o zerado aqui, ó. Só tinha 2 ativos. Por isso que também é um exemplo, né? Mas voltando aqui, eu posso também ser o total, e aqui eu posso classificar por a renda variável, que é praticamente igual, né? Porque não tem renda fixa aqui. Que é o total. E eu posso também fazer por ativo, né? Vamos pegar o ativo que tinha ali, Itaúsa, acho que tem, né? Itaúsa aqui, ok? Nós vamos interpolar aqui para ver qual é o percentual CDI que está Itaúsa. Você vê aqui, ó, que está bem mais baixo, né? E aqui o percentual está bem mais alto, então eu interpolar vai dar mais alto do que a média, vamos ver. Não, está um pouco abaixo do que a média de 176, né? Porque algum ativo aqui deve ter dado bem mais, né? Vamos ver aqui. O Banco do Brasil deu baixo. Vamos fazer uma ideia aqui. BB Seguridade é um percentual baixo, mas deu baixo. E Taesa, acho que Taesa também. Vamos ver Taesa. A Taesa que deu mais alto, né? Então, na média de 170 e pouco por cento. Ok, então é isso. Essa aba aqui mostra de outra maneira, anualmente, como é que está a evolução do nosso patrimônio.